Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Sabe aquele ditado que diz que às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê? Então, Gustavo Gayer, deputado federal, fez isso. Atirou na Gleisi Hoffmann, atacou, ela por conta de uma fala do Lula, que dizia que ela era bonita, só que ele não tinha ideia de qual inimigo ele ia arranjar com essa confusão. Quem? A própria Gleisi? Não. O marido, o namorado dela, o Lindbergh Farias? Não. Ele arrumou encrenca com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, um cara que tem a caneta na mão e um cara que vai com tudo para cima dele, inclusive pedindo a cassação do mandato do Gustavo Gayer. Agora você achou o seu, Gayer, tá? Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Também vou falar que já tem a história do Dudu Bananinha sendo acusado de crime contra a soberania nacional, não tem? Então, o pai dele agora está entrando no rolo também. Bolsonaro entrou no rolo, por quê? Porque deu uma entrevista e andou dizendo que também está trabalhando para os Estados Unidos. E aí, o pessoal do PT resolveu pedir para abrir uma investigação contra ele, porque também pode ser acusado de crime contra a soberania nacional. Inclusive o Procurador-Geral da República, que é quem vai dar essas respostas todas, também já falou, olha, a defesa do Bolsonaro lá naquele caso do golpe não vale nada, tá? Toca o barco, aceitem a denúncia, tornem essa galera réus e condenem todos. Eles pedem ao Supremo Tribunal Federal e já está tudo encaminhado, inclusive, viu? Daqui a pouco começa o julgamento do Bolsonaro. E quando eu falo daqui a pouco, é daqui a pouco mesmo. Está na beirinha de começar, tá? Também vou te falar que o padre Júlio Lancelotti corre risco de vida e a culpa, se acontecer alguma coisa com o padre Júlio, a culpa é do coronel Ricardo Melo Araújo. Olha que nome, né? Ricardo Melo Araújo. Só para me ferrar mesmo. Quem que é esse cara? Vice-prefeito de São Paulo, um canalha que andou acusando o padre Júlio Lancelotti de ser responsável pela criação de uma Cracolândia, como se a prefeitura não tivesse nada a ver com isso. O problema é o que isso pode gerar em relação à violência física contra o padre Júlio Lancelotti. Vou te falar sobre isso também. E vou te dar novidades a respeito daquela isenção do imposto de renda para 5 mil. Tem novidade, viu? E ó, já está bem encaminhado para sair a promessa de campanha do Lula, que é não cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais por mês. Vem comigo que eu te conto essas histórias todas. Eu sou Ricardo Melo, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E também te peço para você meter aquela dedada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo sempre chega primeiro. E o link para você entrar está na descrição do vídeo, só clicar e entrar. E te peço também, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, e também tem essa chave Pix, a maioria usa ela, inclusive, tá? E se não puder, não tem problema. Deixa um like, um comentário, deixa uma inscrição, deixa aquele engajamento esperto, que é o que importa, e tá pago. Mas vamos nessa, entender as notícias do dia. Seguinte, bancada do PT pedirá cassação de Gayer após ataques a Gleisi e Lula. É o Gustavo Gayer, deputado federal do PL lá de Goiás, aquele famoso que estava dirigindo bêbado, que matou 2 pessoas, deixou uma terceira na cadeira de rodas, que foi preso uma outra vez, uma segunda vez, dirigindo bêbado. Nessa segunda vez, pelo menos, ele não feriu ninguém, foi sorte, porque de novo ele estava... Fizeram apreensão de droga com ele, já foi detido com droga, ou seja, o sujeito não vale nada, mas dessas pessoas que não valem nada, e os bolsonaristas colocam lá no Congresso Nacional. Tem um monte iguais a ele, né? E aí ele resolveu partir para cima da Gleisi e tentar usar uma fala do Lula para atacar a Gleisi Hoffmann, o próprio Lula, e assim, passou um tantinho só do ponto, tá? Deixou de ser crítica e virou crime. Pois é, e agora ele vai responder por isso. Alcolumbre vai acionar a Justiça e Conselho de Ética contra Gayer por ataque a Gleisi. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E você fala, como assim? O presidente do Senado vai defender a ministra? Não. É que o Gayer envolveu o Alcolumbre nessa história. Essa outra matéria do Globo aqui é mais enfática ainda. Após ofensa de deputado do PL, Alcolumbre avalia pedir cassação de Gayer. Imunidade parlamentar não é para agredir pessoas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, você se lembra, o Lula recentemente, num pronunciamento, falou que a Gleisi Hoffmann era uma mulher bonita. A gente vai ver esse vídeo para você entender que a discussão em torno dele está bem fora do contexto, completamente fora do contexto.
e você vai entender daqui a pouco, eu te mostro esse vídeo. Mas qual que é o ponto fundamental? A partir dessa fala, o Gustavo Gayer fez umas postagens na internet. Me veio a imagem da Gleisi Lindbergh Farias, que é o namorado dela, deputado federal do PT, e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. E aí, Lindbergh Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer a sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Bom, a resposta do Lindbergh veio, mas veio naquele tom, né? Nem gastou muitas palavras. Canalha, vagabundo e assassino. Não vale gastar mais do que isso com tipos como você, disse o Lindbergh Farias. Só isso, canalha, vagabundo e assassino. Enfim, né? Canalha, a gente sabe que ele é, vagabundo também porque não trabalha, é mamateiro do Congresso Nacional, e assassino em razão desse acidente. Eu digo acidente muito entre aspas, porque o que é evitável não é acidente. Quando alguém bate um carro dirigindo bêbado, esse acidente seria evitável. Então não foi acidente, né? Com 2 mortes e uma pessoa na cadeira de rodas. E até hoje não pagou nada por esse crime. Nada. E tá lá, livre, leve, solto, falando bobagem, falando canalice, falando esse tipo de coisa no Congresso Nacional. Enfim, a Gleisi foi perguntada. E aí, o que você achou da fala do Lula e tal? E ela falou, olha, a fala do Lula é o seguinte, as ações dizem mais sobre uma pessoa do que as palavras dessa pessoa. E o Lula fez muitas coisas pelas mulheres e tal, então ela responde aos ataques e defendeu o Lula dessa fala. Vamos ouvir como é que foi essa fala da Gleisi? Porque ela coloca muito bem o que ela pensa a esse respeito, e ela tanto no que diz respeito ao Lula, quanto no que diz respeito aos bolsonaristas que estão atacando. E ela manda o recado. Dá uma olhada. O presidente Lula já que indicou mulher bonita para negociar com o Congresso Nacional. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade, eles, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta à altura. Obrigada. Tá aí, falou, foi curto e grosso, deixou muito claro o quê? Que a gente já conhece, né? Quem é que fala que teve uma fraquejada e nasceu uma filha? Quem é que fala que não vai estuprar porque ela não merece, porque ela é feia? Quem é que fala que pintou um clima com um adolescente de 14 anos? Quem é que fala tudo isso contra as mulheres? E é justamente daí que vem esse tipo de conversa fiada do Gustavo Gayer. Vamos ver a fala do Lula, por quê? Porque ela é a origem de tudo, né? A origem dessa polêmica. Ele estava fazendo um pronunciamento e se referiu diretamente ao Alcolumbre e ao Hugo Mota e explicou por que ele colocou a Gleisi como ministra das Relações Institucionais, que é quem faz a articulação política com os partidos, com as lideranças dos outros partidos. Mas é curta a fala do Lula, mas vale a pena ver completa para a gente entender que o que estão falando sobre isso é uma distorção do que o Lula disse. Vamos lá. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Bom, vamos lá, vamos entender essa história, que é o seguinte. Quando o Lula diz, eu coloquei essa mulher bonita, ele não disse, eu coloquei uma mulher bonita para não ter distância entre vocês. Isso faz toda a diferença. Se ele tivesse dito que colocou uma mulher bonita para negociar com o Congresso, aí sim a fala dele seria exatamente com essa intenção. Olha, eu acho que uma mulher bonita vai ajudar na relação. Não foi isso que ele disse. A Gleisi estava no ambiente, junto com o Alcolumbre e o Hugo Mota, e ele disse, eu coloquei essa mulher bonita aí, essa aí que vocês estão vendo, essa aí, essa lourinha aí. Eu coloquei essa mulher bonita aí porque eu quero que vocês tenham uma relação mais próxima. Então, assim,
ele só elogiou a Gleisi, disse que ela era bonita. E isso não tem nenhuma relação, a fala dele é muito clara, não tem nenhuma relação com o desempenho político ou profissional da Gleisi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele só falou que ela era bonita justamente para rebater uma fala anterior que, curiosamente, não gerou polêmica. Né? Não gerou. Essa fala tá todo mundo criticando. O pessoal da Globo News, as mulheres da Globo News estão rasgando de raiva, falando bobagem. Andréa Sadi, Ana Flor, todo mundo que ficou reclamando lá, vocês vão me desculpar, mas ó, todo mundo, vocês ficaram falando bobagem, falaram isso mesmo, bobagem em relação à fala do Lula. Porque o Lula não disse que teve por objetivo colocar uma mulher bonita no ministério para melhorar a relação com o Congresso. Ele simplesmente se referiu a Gleisi como sendo uma mulher bonita. E uma coisa é muito, mas muito diferente da outra. E como eu disse, ele só chamou a Gleisi de uma mulher bonita porque uma semana atrás, 5 dias atrás, o Bolsonaro veio com essa. Bolsonaro chama mulheres petistas de feias e incomíveis em vídeo compartilhado por Jair Renan. Aquela coisa de sempre do Bolsonaro, né? Uma fraquejada, que mulher é inferior, mulher, eu se fosse homem não contratava mulher porque mulher engravida, todos esses papos que o Bolsonaro sempre teve. Então o que o Lula fez foi rebater a fala do Bolsonaro, que diz que pessoas ligadas ao PT são pessoas feias. Isso, repito, não tem nada a ver com a atuação política e profissional da Gleisi Hoffmann. Quem está reclamando disso está fazendo graça, está de mimimi. Porque não foi reclamar, não foi chamar de absurda, não foi dizer que é inaceitável essa fala do Bolsonaro. Essa aqui ninguém foi falar. Fizeram o registro, publicaram na imprensa que ele falou, mas eu não vi um comentário de ninguém escandalizado ou escandalizada com essa fala do Jair Bolsonaro. Então, assim, tiraram a fala do Lula do contexto para tentar criar um clima, criar um problema que não existe, e a própria Gleisi Hoffmann deixou isso muito claro, né? Foi o Lula que nomeou o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal preto, foi o Lula que indicou a primeira mulher candidata a presidente, ela ganhou a eleição pelas mãos do Lula, foi o Lula que colocou a Gleisi Hoffmann na presidência do PT, uma mulher, foi o Lula que acabou de nomear uma ministra do Superior Tribunal Militar, é o Lula e o PT que criaram políticas de proteção e defesa das mulheres, por exemplo, como a Casa da Mulher Brasileira, que foi abandonada pelo Temer e pelo Bolsonaro depois. Então tudo isso é política petista, política dos governos progressistas que passaram por esse Brasil. Então, assim, nem de longe essa fala do Lula. Tem gente, inclusive, da esquerda que está dizendo, essa fala é problemática, foi inadequada, foi mancada, não devia. Não concordo com ninguém que está falando isso. O Lula falou em outro contexto e é só assistir a fala dele. Volta o vídeo, assiste de novo, você vai ver que ele simplesmente disse que a Gleisi era bonita. Ele não condicionou a beleza da Gleisi a nada nessa fala. Então, qualquer tipo de reclamação é manipulação, mimimi. Essa que é a verdade. Gente que está querendo criar confusão onde a confusão não existe. Por quê? Porque confusão dá audiência, né? Confusão, briga, bate-boca, sempre dá audiência. Onde for, na televisão, na internet, na rede social, em qualquer lugar. E essa gente está atrás de confusão justamente para tentar angariar audiência. Não vai colar, comigo não vai colar, tá? Enfim, eu queria aproveitar que a gente está falando da Gleisi para dizer o seguinte, ela também deu uma entrevista dizendo, ó, tem uma promessa do Lula aí que está encaminhadinha, tá? Semana que vem estamos encaminhando o projeto de lei para a Câmara que cria a isenção fiscal para quem ganha até R$5.000 para não pagar imposto de renda. Exatamente. Olha lá a matéria. Gleisi se reúne com Haddad e diz que projeto que amplia a isenção do IR até 5.000 será enviado na próxima semana. Você lembra, no final do ano, quando o Lula anunciou aquele pacote de corte de gastos, ele anunciou ao mesmo tempo que ia mandar para 2026 o reajuste da tabela do imposto de renda para que quem ganha até 5.000 não pague imposto de renda. Hoje está em 3.000 e pouquinho, minto, 3.000, porque está 1.500 salário, não é isso? Então são 2 salários mínimos, mas vai aumentar para R$5.000 a partir de 2026, o último ano do mandato do governo Lula. Então, a Gleisi aproveitou e já fez esse anúncio, falou, ó, então agora que eu quero ver, né? Agora que é a hora do vamos ver.
se os bolsonaristas vão mesmo defender pobre, que eles ficam falando bobagem, e vão votar a favor dessa mudança na tabela do imposto de renda. Por quê? Porque ela representa isentar quem é mais pobre, mas cobrar a diferença de quem é mais rico. Lembra? Quem ganha acima de 50 mil vai pagar uma taxa lá de 10%, e essa taxa que vai ser redirecionada para poder dar isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Então, não muda a arrecadação, não perde a arrecadação e nem ganha. Simplesmente, gente que não pagava vai passar a pagar. E graças a essas pessoas que vão passar a pagar, milhões de pessoas vão deixar de pagar imposto de renda, gente que ganha até 5 mil reais por mês. E aí, eu repito o mesmo desafio. Agora que eu quero ver quem é que defende pobre mesmo e quem é que só trabalha no Congresso Nacional para defender ricaço. Agora é que a gente vai ver. Mas enfim, tem mais notícia aí, viu? Seguinte, a gente está falando do Geyer, eventualmente caçado, porque arrumou uma encrenca com o Alcolumbre, né? Mas o Bolsonaro também pode ser enrolado num outro crime, mais um crime, além de todos aqueles pelos quais ele já responde. Bancada do PT pede que PGR apure se Bolsonaro cometeu possível crime contra a soberania nacional. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro deu uma entrevista, falou um monte, nossa senhora, um monte de bobagem. O que ele falou? Inventou mentira falando que o governo vai fornecer, que o Brasil vai fornecer material para a China fazer bomba atômica, sabe? Uma coisa que ele tirou sabe lá de onde, né? E aí é que ele se entrega, porque bolsonarista é um bicho burro e o Bolsonaro, que é o bolsonarista mor, o líder, é o mais burro de todos, né? Eles produzem provas contra si mesmos. Então ele disse, entre outras coisas, que está trabalhando como informante do governo dos Estados Unidos e também pediu que os Estados Unidos interfiram na soberania brasileira. Duas coisas que ele falou numa entrevista e já arrumou encrenca para a cabeça, né? Vamos ver a fala do Bolsonaro? Foi esses dias aí, tem uns 4, 5 dias atrás, né? E essa fala aqui é que pode colocar ele enquadrado em mais um crime. Dá uma olhada. 37 acordos assinados com a China. Estão entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas um acordo de energia nuclear. Material que a Rússia, que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Não precisa nem ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com apoio de fora. Pronto, já arrumou confusão suficiente para a própria cabeça, né? O próprio Bolsonaro soltou esse monte de pérolas aí e vai responder criminalmente por isso. Por quê? Você viu, primeiro, ele inventou essa história da tal da bomba atômica. Que a China quer fazer a bomba atômica com material brasileiro. Para começar, o acordo Brasil-China de materiais radioativos está relacionado ao uso farmacológico. Tá? Farmácia, é medicamento, é tratamento com radiação. É esse o acordo que foi feito entre Brasil e China com relação a material radioativo. Tem nada, até porque a China tem bomba atômica, a China não precisa do material brasileiro para produzir a bomba atômica, o que eles estão fazendo é outra coisa, né? Mas aí você viu, ele fala, já informei lá atrás o governo americano, ou seja, ele está trabalhando como espião do governo americano, dando informações contra o Brasil para o governo Donald Trump. Então aí já enquadraria o crime contra a soberania nacional. E aí no final você viu que ele solta, né? A situação do Brasil não vai se resolver aqui internamente, vai ter que vir alguém de fora para poder resolver a parada. Ou seja, ele está pedindo também uma intervenção internacional, que os Estados Unidos invadam o Brasil, derrubem o governo brasileiro, para resolver as questões que ele, Bolsonaro, acha que tem que ser resolvido. Então só aí ele deixou brecha para um crime, que é a mentira, a fake news da história da bomba atômica, e mais um crime que é o crime contra a soberania nacional, quando ele fala que está trabalhando junto com os Estados Unidos e quando fala que os Estados Unidos têm que invadir o Brasil para resolver o problema. O problema não será resolvido internamente, tem que vir intervenção de fora. É isso que ele disse. E aí a bancada do PT pediu para o Procurador-Geral da República, o Paulo Golet, abrir uma investigação para concluir se ele realmente cometeu esse crime. E se ele cometeu esse crime, aí ele está junto com o Dudu Bananinha, o filho dele, que já está, mais enrolado que tudo, só que está lá nos Estados Unidos, né? Nem sei se volta.
Daqui a pouco está posando de Madalena arrependida, de pobrezinho perseguido. Mas agora, Bolsonaro também se enquadra nessa. E tem mais, viu? Se o PGR concordar que ele cometeu crime contra a soberania nacional, Bolsonaro pode ser preso preventivamente, tá? Antes do julgamento, antes de ser julgado, antes de ser condenado, ele poderia até ser preso, por quê? Porque esse tipo de atitude é alta traição contra o país e esse tipo de atitude também é coação no curso do processo. Por quê? Porque eles estão fazendo isso para coagir, para intimidar os juízes que vão julgar o Bolsonaro pelo crime de golpe de Estado. Então ele está ameaçando algum tipo de retaliação, pedindo retaliação para os Estados Unidos para tentar mudar o resultado do julgamento. Isso se chama coação no curso do processo. Então, Bolsonaro, sim, pode até ser preso a depender do que o PGR considerar dessa entrevista aí, dessas bobagens que o Bolsonaro falou. Vamos aguardar para ver o que o PGR vai dizer, mas, de qualquer maneira, por falar em PGR, seguimos aqui porque é o seguinte, teve lá os prazos de 15 dias para a defesa do Bolsonaro apresentar a defesa prévia na denúncia, eles apresentaram, né? Eu até falei sobre isso, destrinchei os argumentos da defesa do Bolsonaro num vídeo anterior, e o PGR depois disso tinha 5 dias para contra-argumentar, para ler os argumentos das defesas e falar, tá bom, então eu desisto de acusar, ou então falar, não, é isso mesmo, eu tô certo, esses caras escreveram bobagem, condena aí, STF. E aí qual foi a opção do Paulo Gonet? Exatamente essa segunda opção, rebateu, então tá lá, ó. PGR rebate defesa de Bolsonaro e defende que denúncia por trama golpista seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele rebateu os argumentos, aqueles argumentos de que a defesa não teve acesso às provas, porque o Mauro Cid foi torturado, coitadinho, porque a delação não vale, porque o juiz de garantias tem que entrar em cena, enfim, todas essas conversinhas mole, ele leu tudo isso, essas argumentações, do Heleno falou, não, tem que absolver sumariamente, que o Heleno é um coitadinho, né? Enfim, do Mauro Cid falando, não, eu só estava obedecendo ordem, todo mundo, cada um veio com um argumento, né? O Paulo Gonet falou, conversa fiada, conversa mole para boi dormir, então, ó, reafirmo a minha denúncia e peço a condenação dessas pessoas por esses crimes ao Supremo Tribunal Federal. E encaminhou, rapidinho, inclusive, né? Ele tinha um prazo maior, poderia demorar mais, mas não. Rapidinho ele encaminhou a resposta e já está na mão do Alexandre de Moraes. O que acontece daqui para frente? O Alexandre de Moraes tem que liberar a denúncia para ser julgada na primeira turma. Julgar o Bolsonaro? Não, ainda não. Julgar se ele vai ser réu ou não. Porque a primeira coisa que a justiça faz é aceitar a denúncia. Então ela analisa a denúncia e fala assim, isso aqui tem indícios de materialidade, de crime e tal, vamos julgar então com base no que foi apresentado. E aí, ó, Moraes libera a denúncia e julgamento de Bolsonaro deve começar no Supremo Tribunal Federal. Porque o Alexandre de Moraes já recebeu essa resposta do PGR, do Paulo Gonet, e já encaminhou para a primeira turma, que é onde vai ser o julgamento. Moraes pede que Zanin agende julgamento de denúncia contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Por que o Zanin? Porque o Zanin é o presidente da primeira turma. E é sempre o presidente que marca a data e que pauta o julgamento. Então é ele que decide, olha, hoje nós vamos julgar esse processo, amanhã nós vamos julgar esse outro, e assim sucessivamente. É o presidente que tem essa prerrogativa. Os ministros podem estar loucos para julgar logo o Bolsonaro, mas enquanto o presidente não pautar o julgamento, esse julgamento não acontece. Então, nesse momento, é o Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma. Por isso, o Alexandre de Moraes, que é o relator, encaminhou para ele, olha, está aqui, está liberado para começar o julgamento, te peço que você marque uma data para a gente começar a julgar essa jossa. E aí, cabe agora ao Cristiano Zanin marcar essa data, que deve acontecer também muito rapidamente. Te digo mais, o julgamento do Bolsonaro deve começar ainda nesse mês de março. Nós estamos no dia 13, até o dia 31, com certeza essa denúncia já vai ter sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal, aceita, Bolsonaro já vai ser réu, já vai estar no banco dos réus, não só o Bolsonaro, mas toda aquela outra turma, acho que são 34 além dele, né? Todo mundo vai começar a ser julgado. E aí entra aqueles prazos para a defesa apresentar seus argumentos, pedir perícia, pedir acariação, porque se tem alguém falando uma coisa e outra pessoa falando outra completamente diferente, é comum até que os advogados peçam acariação, colocar as duas pessoas frente a frente para ver quem que está falando a verdade, quem está mentindo. Então, assim, tudo isso pode acontecer
antes do momento em que os ministros vão sentar, vão escrever o voto e vão decidir se condenam ou se absolvem Bolsonaro e sua turma. Mas o início desse julgamento está para acontecer, como eu disse, agora em março ainda, Bolsonaro já será réu, já estará sentado no banco dos réus, só aguardando o desfecho do julgamento. Claro que o desfecho demora um pouquinho mais, vai demorar alguns meses, justamente porque tem esse processo de defesa, perícia, novos depoimentos, né? Todo mundo vai prestar depoimento de novo, para a justiça, dessa vez não para a polícia. Então tudo isso leva um tempo, vai levar alguns meses, mas segundo os cálculos de gente que conhece os prazos processuais, entre agosto, setembro, mais tardar outubro, Bolsonaro já deve estar condenado pela justiça brasileira pela tentativa de golpe. Não só Bolsonaro, mas os outros 34 também. Dificilmente um ou outro vai escapar ali. Todo mundo provavelmente será condenado. E condenado a penas duras, penas pesadas. Por quê? Porque aquela turma que foi condenado, que estavam lá quebrando tudo, pegou 17 anos, 14 anos, 12 anos, os líderes, os chefões vão pegar 30, 40, vão pegar muito mais. A pena do Bolsonaro total, de todos os crimes pelos quais ele é acusado, poderia chegar a 46 anos de prisão, pra você ter uma ideia. Talvez não fique desse tamanho, talvez ele não pegue a pena máxima, mas certamente vai pegar aí mais de 30, vai pegar tipo o dobro da pena do que aqueles Zé Ruela lá, aqueles buchas de canhão que foram para Brasília quebrar tudo, pegaram. Bolsonaro certamente pegará o dobro, Bolsonaro e companhia, né? E os seus asseclas e a sua quadrilha armada, porque é assim que o Paulo Gonet coloca, né? O Bolsonaro teria sido um líder de uma organização criminosa armada que tentou dar um golpe de Estado. Mas armada? Como assim? Porque eles ficam falando, né? Mas que golpe é esse? Não tinha tanque, não tinha arma, não tinha isso aqui. Tinha arma pra caramba, foi apreendido um montão, foi apreendido um arsenal com pessoas ligadas aos acampamentos golpistas. Aquele cara que tentou explodir um caminhão-tanque tinha um arsenal de armas que foram apreendidas com ele. Outras pessoas também tinham armas. E os próprios militares que iam assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, são pessoas armadas, são militares das Forças Armadas brasileiras. Então, por isso, uma organização criminosa armada, que é um agravante do crime de organização criminosa, então por isso a pena deve ficar lá em cima e eu acho que ainda vai ser pouco. Mesmo que ele pegar a pena máxima, eu acho que ainda vai ser pouco. Porém, qualquer pena que ele pegue, isso acrescenta a inelegibilidade dele. Se ele pegar 20 anos, é mais 20 anos de inelegibilidade. Se ele pegar 30 anos, é mais 30 anos de inelegibilidade. A previsão é que Bolsonaro pode ficar inelegível até 2061. Bolsonaro está com quase 70 anos, ou seja, não vai nem estar vivo quando acabar a inelegibilidade dele. Se ele for condenado por golpe de Estado, aí a gente está livre definitivamente dessa praga que surgiu na política brasileira. Definitivamente, tá? E é isso que eu estou imaginando que vai acontecer, inclusive. Agora eu queria falar de um último assunto, que é o seguinte. Tem um sujeito assim, vale nada, bolsonarista, de carteirinha, cupincha do Bolsonaro, que está colocando em risco a vida do padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, como você sabe, é um cara da pastoral das pessoas em situação de rua, é um cara que faz um trabalho que é o que Jesus faria se Jesus estivesse aqui hoje. Dá pão a quem tem fome, dá amor a quem não tem nada, né? Dá acolhimento a quem tem frio, que ele faz isso com a população de rua, população em situação de rua da cidade de São Paulo. E aí, o vice-prefeito de São Paulo, que é um coronel da Rota, a polícia mais violenta do Brasil, e ele foi inclusive comandante da polícia mais violenta do Brasil, ou seja, esperar o quê de uma pessoa dessa, né? O que veio mesmo, de onde você menos espera é o que não vem nada, ou é o que vem coisa ruim, que é exatamente o que aconteceu aqui. Bolsonarista, vice-prefeito de São Paulo, culpa Júlio Lancelotti por Nova Cracolândia. E padre reage, perplexo. Exatamente, olha lá. O que acontece? Uma pessoa, um cidadão paulistano, resolveu cobrar o vice-prefeito porque surgiu uma Nova Cracolândia num outro bairro de São Paulo, que é o Belenzinho, um bairro ali na região central de São Paulo também. Então, a pessoa, Dri, M, enfim, tem esse nome aí, venha para a Nova Cracolândia, que fica no Belenzinho. E aí o Ricardo Melo Araújo, que eu tenho até vergonha de falar esse nome, de associar o meu nome com uma pessoa dessa qualidade ou dessa falta de qualidade, respondeu: culpa do Lancelotti, está fazendo um desserviço, né? Então assim,
Alimentar pessoas com fome, para o vice-prefeito de São Paulo, o bolsonarista Melo Araújo, vou falar só assim, Melo Araújo, não vou botar meu primeiro nome não, porque eu não quero nem me associar com essa gente ruim. Para o vice-prefeito, que é o responsável, um dos responsáveis pelo município de São Paulo, você dar comida a quem tem fome significa você incentivar a criação de uma Cracolândia. Qual que é o problema desse tipo de fala? O Padre Júlio já sofre intimidação, ameaça nas redes sociais, pessoalmente. Já teve um sujeito que foi preso, que foi lá tocar a campanha do padre para tentar ameaçar o padre, bater no padre, foi gravado por uma câmera de segurança, você vai se lembrar disso. Ele vive recebendo ameaças, todo tipo de perseguição possível e imaginável, simplesmente porque ele faz aquilo que Jesus ensinou. E as pessoas da extrema-direita que usam o nome de Jesus, o nome de Deus, que usam a religião, são todas pessoas do capeta, do diabo, né? O diabo que é o pai da mentira, então elas usam a palavra religiosa para enganar as pessoas simples e fazem tudo ao contrário. São secretários do capeta, incluindo aí o vice-prefeito de São Paulo, o tal do Melo Araújo, coronel da polícia, vou repetir, da polícia mais violenta do Brasil, tá? E aí coloca em risco a vida do padre Júlio Lancelotti. Por quê? Porque o resultado, como eu falei, algum lunático, algum maluco, algum bolsonarista fanático, eles já estão loucos para cometer uma maldade com o padre Júlio. Essa é só mais um incentivo para algum alucinado, algum tio França da vida fazer alguma coisa contra o padre Júlio. Então, o padre Júlio, inclusive, postou isso, mostrando, dizendo que estava perplexo, que o vice-prefeito de São Paulo tenta tirar o corpo fora, tenta se isentar da criação de uma nova Cracolândia que só surge porque o poder público deixa, é porque o poder público é incompetente, porque o poder público é canalha no trato com as pessoas em situação de rua. Só por isso que surgem novas e novas e novas Cracolândias. São Paulo tinha uma Cracolândia. Aí veio lá atrás, o Dória resolveu espalhar a Cracolândia, mandou a polícia sentar a borracha em cima, guarda municipal sentar a borracha em cima, o que ele conseguiu? São Paulo hoje tem 23 a 24 Cracolândias, tinha uma. Mas todo mundo se espalhou por diferentes regiões da cidade e agora o problema, que era um câncer localizado, agora é uma metástase na cidade de São Paulo, graças a esses imbecis que foram eleitos para governar a cidade de São Paulo. E agora estão, mais uma vez, criando e armando uma perseguição contra o padre Júlio Lancelotti. Repito, se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus estaria fazendo exatamente o que o padre Júlio está fazendo. Ia passar longe, Jesus passaria longe, distante, a quilômetros de distância de gente como aquele tal de Frei Gilson. Não ia nem olhar para a cara dele, mas para o padre Júlio, certamente Jesus daria a mão para ele e iria fazer o mesmo trabalho que o padre Júlio faz com a população de rua de São Paulo. Então, assim, é de indignar que o vice-prefeito, cara de pau, cretino, queira tirar de si mesmo a responsabilidade pela existência de uma nova Cracolândia que eles criaram, com a incompetência, a canalice deles no governo, e tenta culpar o padre, que é o único, de toda essa galera aí, é o único que dá amor, que dá atenção, que dá comida, que dá agasalho para as pessoas em situação de rua de São Paulo. Então, fica muito fácil escolher o lado nessas horas, né? Muito fácil. E o lado dos canalhas, quem fica lá é canalha. Eu tô longe, tô fora. É isso. Força do Padre Júlio. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, o Pix do Padre Júlio. Se você quiser colaborar com o trabalho da pastoral do Padre Júlio, com o trabalho de dar comida para quem tem fome, comprar agasalho para quem tem frio, comprar cobertor para quem tem frio, dar amor e carinho, o Pix está aqui, ó, tá aqui na tela. Faça a sua contribuição. Faça a sua contribuição e coloque lá naquele recadinho que a gente pode escrever no Pix. Coloque lá que você está fazendo essa contribuição porque você viu falar sobre isso no canal do Ricardo Melo, do Explicador Geral da República, e resolveu colaborar com o trabalho do Padre Júlio, que é primoroso, é maravilhoso, é o que tem de mais cristão na política brasileira hoje, é justamente o trabalho feito pelo Padre Júlio Lancelotti. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui, visto esse vídeo até o final. Te peço mais uma vez, se você não deixou o like lá no começo do vídeo, para deixar agora. Entrar no nosso grupo de WhatsApp, que o conteúdo lá sempre chega primeiro, você não perde nada. Você sabe que o YouTube não avisa todo mundo de tudo o tempo todo. Mas eu aviso via grupo de WhatsApp. A descrição está aqui, você abre, clica no link, entra direto no grupo e vai começar a receber todas as postagens que a gente faz por aqui.
Eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias do Brasil e do mundo sobre a política, a economia, a justiça. Um abração. Tchau.